Saudações ilustres, caríssimos, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso curso de programação orientada a objeto, utilizando a linguagem Python. Daqui quem vos fala é David Adriano, Backend Developer, e eu tomei a ousadia de agregar valor na tua vida oferecendo-lhe este curso. Na aula passada, nós falamos dos princípios da programação orientada a objeto e agora nesta aula, na nossa segunda aula, eu quero tratar convosco a respeito de classes, objetos e métodos. Entretanto, eu prometi que essa vai ser uma aula de embasamento prático, uma aula voltada mais para o lado prático do que para qualquer teoria. Neste contexto, eu preparei, para não deixar passar, eu preparei toda a parte teórica desta aula para você. Eu preparei pensando em você. Por favor, não deixe de lado a parte teórica, porque se calhar alguma coisa que você não venha a entender à medida que formos praticando aqui, você possa entender quando for ler por conta própria, quando for colocar a mão na massa por conta própria. Dito isto, eu quero dizer, a parte teórica é tão importante quanto a parte prática, então, por favor, acessa o repositório destas aulas, o link está na descrição do vídeo, acesse o repositório, baixe as aulas, leia bastante e desenvolva seus próprios conceitos a respeito de tudo aquilo que estamos tratando aqui e bora lá, vamos colocar a mão na massa. Eu desejo para você boa sorte, que você consiga realmente obter, abstrair todo o valor que essas aulas possam agregar na tua vida. Vamos lá pôr a mão na massa então. Bom, eu já deixei aqui comentado cada um dos temas que a nossa aula teórica aborda. Eu já deixei aqui preparado, então é só colocar a mão na massa. E o primeiro tema que ela aborda é exatamente sobre a sintaxe e a definição básica de uma classe, ok? Então, na linguagem Python, para nós definirmos uma classe, nós usamos a palavra reservada, class. Então, nós dizemos agora o nome da classe. Entretanto, há aqui alguns aspectos. Cá abaixo nós podemos desenvolver todo o corpo dessa classe, ok? Na linguagem Python, quando nós vamos declarar um método, uma classe, e não queremos desenvolvê-la imediatamente ou no momento que declaramos, no momento que a construímos, nós podemos usar a palavra reservada pass. Ela é usada quando nós criamos um método, mas não desenvolvemos ela ainda. Então, eu vou usar essa palavra pass muitas vezes ao longo do curso e vai se acostumando, vai se ambientando com ela, porque muitas coisas nós vamos construir vamos construindo gradualmente, e por construir gradualmente essa palavra reservada, pass, vai nos ser muito útil para aquelas classes em que a gente constrói gradualmente, ok? Dito isto, eu quero dizer também que as classes possuem atributos, e eu vou criar aqui uma classe de nome pessoa com 12 atributos. Entretanto, antes de eu passar qualquer atributo, eu queria te dizer que você pode passar atributos de forma direta em uma classe ou passá-los a partir do construtor, ou passá-los de forma direta e alimentá-los a partir do construtor. Eu poderia ter aqui a altura igual a 1.80. Eu poderia ter ainda mais outros atributos, como peso. Eu posso ter aqui peso igual a 80 e por assim em diante. Mas eu também posso ter um método construtor recebendo o meu atributo nome e idade e ter o meu atributo nome e meu atributo idade recebendo os valores que entram pelo construtor a partir destas variáveis ou a partir destes parâmetros que o meu método construtor solicita quando esta classe for instanciada. Ou seja, eu quero te dizer o quê? Que quando essa classe for instanciada, obrigatoriamente ela vai pedir
um parâmetro nome e um parâmetro idade. Ela só é satisfeita quando estes parâmetros são passados, ok? O método init, a palavra reservada init, aqui no Python, ela é como em outras linguagens aquilo que chamamos de constructor, ou seja, quando nós declaramos a palavra reservada init, é como se em outras linguagens como PHP, como Java, como C Sharp, estivéssemos declarando a palavra reservada constructor, ok? Dito isto, quero também falar um bocado aqui da palavra reservada self. Self é como se tivéssemos dito que este método ou este atributo pertence a esta mesma classe, ou seja, ele é uma instância da própria classe, ok? Eu acredito que lá na frente, com todo o embasamento prático que a gente vai ter, você poderá entender melhor ainda o que eu te quero passar com isso, ok? Dito isto, quero dizer que as classes também têm métodos e eu vou criar agora uma classe, não mais a pessoa. Eu poderia desenvolver os métodos da classe pessoa, mas eu quero criar aqui uma classe chamada livro, ok? E quero passar para ela um construtor que recebe um título e um autor, correto? E quero desenvolver dentro dela um comportamento que é exibir def exibir, vamos falar, exibir, pode ser exibir as informações do livro, pode ser isso, eu puxo aqui, título do livro, autor do livro, ok? Eu posso ainda desenvolver outros comportamentos aqui, que seria alterar o título, fazer alguma coisa, mas vamos lá, vamos alterar. Vamos alterar título. Nesse contexto, eu tenho aqui um novo título que vai ser passado para... Eu também posso alterar o autor. Ou até posso fazer o seguinte: alterar informações. Alterar informação, né? Que vai ser novo título, novo autor. E eu vou ter aqui, como podem ver, eu estou acessando atributos da própria classe dentro da própria classe por causa da palavra reservada self, que ela implica uma instância, né, da própria classe. É como se ela fosse um objeto, uma instanciação da própria classe para me permitir acessar os atributos da própria classe. Ok? Vai ficar um bocado mais claro isso a partir... fica um bocado mais claro isso a partir do que eu vou explicar aqui no ponto de atributos, ok? Objetos, instanciação de objeto. O que é um objeto? Eu vou criar aqui um objeto livro, criar aqui um objeto livro 1, livro 1. Passei o título, passei o autor e eu posso agora exibir as informações deste livro, ok? Eu tenho meu livro, não é livro, é livro, ok? Agora sim está correto, ok? O que é esse livro 1? Esse livro 1 é uma instância da minha classe livro. Ele é um objeto da minha classe livro. Ele é a minha forma de acessar tudo que está dentro da minha classe livro sem estar dentro da minha classe livro. Quando eu estou dentro da minha classe livre, eu acesso os atributos a partir da palavra reservada self. Mas quando eu estou fora da minha classe, eu acesso os atributos desta mesma classe a partir do objeto que é criado a partir desta classe. Logo, livro 1 é uma instância, é um objeto da classe livro. Dito isto, quero dizer que eu posso, a partir do livro 1, acessar métodos, atributos e o que quer que seja dentro da classe livro, ok? Nesse contexto, eu posso também, a partir deste objeto, acessar o método que me permite alterar a informação. Alterar informação
eu vou passar agora o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, que é do J.R.R. Ok. E eu agora passei o Senhor dos Anéis. Na verdade, o objeto é livro 1. Dito isto, eu posso agora exibir as informações de novo e agora eu terei não mais as informações que eu passei primeiro, eu terei outras informações. Da mesma sorte, eu posso ter várias instâncias desse livro, da minha classe livro. Eu posso ter o livro 2 e posso ter aqui livro 2, que vai ser igual a livro 2. Ok? E eu vou passar esse livro aqui e eu posso exibir as informações. Este objeto, livro 1 e o objeto livro 2, eles são instâncias da mesma classe, entretanto eles são diferentes. Eles possuem os mesmos atributos, os mesmos comportamentos, mas eles são diferentes porque os valores que os compõem são diferentes, mas eles são instâncias da mesma classe. Eu posso inclusive fazer um print aqui dos dois para que consigas perceber. Primeiro, eu vou fazer esse print para comparar se livro 1 é igual ao livro 2 e você já verá que isso vai nos retornar falso. Segundo, eu vou fazer aqui uma impressão dos dois e isso vai retornar para nós o espaço ou o ID na memória deste objeto. Isto retorna o endereço na memória. Isto retorna falso, ok? Dito isto, eu vou agora executar este código a fim de que você consiga perceber de forma clara tudo aquilo que nós estávamos desenvolvendo aqui. Ok. Então eu tenho título do livro, O Pequeno Príncipe, o autor do livro Antoine de sei lá das quantas. Ok, eu tenho também aqui título do livro Senhor dos Anéis e o autor é o J.R. Ok, então eu tenho este primeiro e eu tenho aqui, eu até devia pôr um print aqui para separar, mas there's no problem. E eu tenho aqui o terceiro livro. Agora, eu tenho falso aqui para este print e eu tenho os valores na memória de cada um, ou os endereços na memória de cada um dos meus objetos. Aqui eu tenho um aqui e eu tenho o outro aqui. Para dizer que, apesar de serem instâncias da mesma classe, são objetos diferentes. O que volta-nos à primeira aula quando falamos da reutilização e da vantagem disso. É muito poderoso, ok? Feito isso, eu penso ter terminado com todos os tópicos dessa aula. Por hoje é tudo. Eu espero você na próxima aula. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que também precisam. Eu conto com você, conto com seu like aqui. Não esqueça de acessar o repositório e baixar a aula. Espero você na próxima aula. Estamos juntos. É nós.